quarto, capítulo 11. Seja abençoado. Muito boa tarde a todos. Que o amor de Deus e a paz de Jesus estejam presentes conosco nesta tarde. Hoje o tema é amor, né? E o que é amor? Amar o próximo como a si mesmo, disse Jesus. Parece muito simples, mas na prática a gente tem muita dificuldade de realizar isso, que seria talvez a chave para a libertação de todas as misérias que a humanidade vive hoje. Sejam as misérias materiais, sejam as misérias morais. Se nós conseguíssemos compreender a extensão, a profundidade dessa proposta que o Cristo tem para nós, muito provavelmente não haveriam centros espíritas, não haveriam igrejas, porque como o Chico diz, né? Se um dia haverá uma única religião, e o nome dessa religião será fraternidade, que nada mais é do que amor. Então vamos tentar compreender um pouquinho, se me for possível. Se me for possível conseguir expressar um pouquinho o que é essa proposta que o Cristo nos traz, né? Então, quando a gente fala de amar, a gente se pergunta, o que é fazer isto na prática? Porque fica muito, a gente pensa logo, quando fala em amor, a gente pensa logo naquele afeto mais humano, mais terreno, mais carnal, né? Nos afetos do coração material, né? A gente pensa no casamento, nos filhos. Mas não é desse amor que nós estamos falando, que Jesus está falando para nós. É de um amor que transcende os limites da matéria, que transcende todas as barreiras dos centros espíritas, das igrejas, dos templos, dos terreiros. É um amor que é a mola do universo. Jesus diz para nós, essa força transformadora, que é a causa de tudo, que é a razão de nós estarmos aqui. Agora, como vivenciar isso na prática? Do nosso ponto de vista pequeno, aqui na Terra. Como exercitar isto diariamente? Jesus, quando começou a missão dele aqui nesse planeta, ele foi muito claro, muito objetivo, muito direto. A primeira vez em que ele falou publicamente conosco foi no Sermão do Monte, e ele disse diretamente como deve ser o exercício e a prática do amor. Só que até hoje a gente não compreende, ou não quer compreender, porque essa prática vai envolver coisas que estão arraigadas dentro de nós. Coisas que nós chamamos de orgulho, de egoísmo. Então é muito difícil arrancar essas raízes. Aí porque a gente não consegue, a gente fica tentando interpretar as parábolas dele, mas todas as parábolas dele vão desaguar nisso. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam. É simples. Em tudo. Então, quando a gente acorda pela manhã, nas relações que nós vamos ter com os nossos filhos, com o nosso marido, com o nosso esposo, com a nossa esposa, em tudo. Eu trato os meus filhos, eu trato o meu esposo como eu gostaria, a minha esposa, como eu gostaria que ela me tratasse, ou que ele me tratasse. Eu trato os meus filhos da maneira como eu gostaria que eles me tratassem. Em tudo. Tomei meu café da manhã, vou para o meu trabalho. Eu vou desempenhar o meu trabalho da maneira como eu gostaria que as pessoas desempenhassem o meu trabalho, se eu estivesse do outro lado do balcão.
em meu favor. Eu vou fazer por ela o melhor que eu possa fazer, dentro das minhas limitações, que todos temos as limitações, mas dentro das minhas competências, o melhor. Como se fosse eu no lugar dela. Façam. Nós estamos falando de uma atividade prática, objetiva. Quando a gente pensa em prática de amor e caridade, a gente já logo imagina, né, aquelas figuras, Gandhi, Bezerra de Menezes, Chico, Madre Teresa de Calcutá, Vicente de Paula, Luísa de Marilac. A gente ficaria a tarde inteira falando. Mas nós estamos falando de essas ações, essas pessoas, nós vamos falar delas um pouquinho, elas compreenderam profundamente a mensagem do Cristo e amaram de uma maneira que talvez para nós hoje não seja possível. Mas e a prática? A doutrina espírita tenta esmiuçar isso um pouco melhor. Quem tinha BIP aqui, lembra da época do BIP? Então nós vamos lá, nós falamos dessa questão hoje no estudo, na reunião de abertura, ficou um pouquinho escuro ali, ó. Questão 886 do Livro dos Espíritos, ó. Kardec pergunta para a espiritualidade: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. De uma maneira muito prática, muito objetiva. Ser bom, procurar ser bom. Fazer o melhor, dar o seu melhor, dentro das suas limitações. Não está se pedindo mais do que você pode. Seja o melhor dentro do que você pode. Seja indulgente com os outros, por quê? Porque você também tem os seus defeitos. E da mesma maneira que você tem os seus defeitos, os outros também os têm. E se os outros precisam de perdão, você também precisa de indulgência e perdão. Então, como é que você pode exigir a indulgência e o perdão alheio, se você é incapaz de ser indulgente e perdoar? Perdão das ofensas. Kardec comenta essa questão, e aí eu vou tomar um tempinho e vamos ler, que é importante. Eu peço que depois todo mundo faça uma reflexão mais profunda em casa, mas nós vamos ler aqui, rapidinho. Ó. O amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, pois amar o próximo, olha lá, é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejaríamos nos fosse feito. Tal sentido dessas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, olha lá, abranja todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes, sejam eles inferiores, iguais ou superiores. Ela nos prescreve a indulgência, porque a indulgência precisamos nós mesmos. Nos proíbe que humilhemos os desafortunados, contrariamente ao que se costuma fazer. Apresente-se uma pessoa rica e todas as atenções e deferências lhe serão dispensadas. Se for pobre, toda a gente como que entende que não precisa se preocupar-se com ela. No entanto, quanto mais lastimosa seja a sua posição, tanto maior cuidado devemos pôr-lhe em não lhe aumentarmos o infortúnio. Agora vem a chave. O homem verdadeiramente bom procura elevar aos seus próprios olhos aquele que lhe é inferior, diminuindo a distância que os separa. E aqui Kardec está falando do ponto de vista de superioridade, mas é do ponto de vista da nossa perspectiva miúda. Porque a gente se acha melhor, na verdade nós não somos melhor que ninguém. Não existe, são as posições terrenas que colocam essas falsas ilusões de superioridade. Porque a verdadeira superioridade é a moral. E nesse plano, há pessoas que do ponto de vista terreno são humildes, mas moralmente, ó, né? Tem muita gente que não frequenta centro, não frequenta igreja, não frequenta terreiro, está dando show de bola em cima de gente, de rato de centro aqui, como nós, que estamos aqui toda hora. Certo? Moralmente muito mais elevado, muito mais desmaterializado, mais espiritualizado. Então aí a gente falou, né?
pessoas como Vicente de Paulo, Luísa de Marilac, Bezerra de Menezes, Chico, compreenderam essa mensagem do Cristo de uma maneira muito profunda. E ajudaram e viveram esse amor de uma maneira tal que ajudaram milhões de pessoas. Milhares. Né? Juntos não dá nem para dimensionar o tamanho da obra e do legado deles. Mas e nós? E aquela prática do dia a dia? Precisamos chegar nesse ponto? Um dia, talvez. Deus manda seus missionários para cá, eventualmente, para mostrar como é que faz. Para dar o exemplo. Né? E daí essas pessoas passam por nós. Mas não precisamos hoje ser como eles. Nós precisamos tê-los como referências. E se nós transportarmos a atitude deles para o nosso dia a dia, nós vamos nos afinar com essa mola propulsora do universo, que é a força do amor, que tudo transforma, tudo supera, e que nos ajudará a nos livrarmos da nossa inferioridade e permitirá que nós sejamos aquele degrau da mensagem, de ajudar os outros também a se soerguerem, se levantarem. Então, aí a gente se pergunta, quem aqui já se encontrou com Deus? Já se encontrou com Deus, Fran? Você está caminhando? Dona Isaura, a senhora já se encontrou com Deus? Toda hora? Eu também, me encontro com Ele todo dia. Todo dia. Vocês já se encontraram com Deus? Hã? Já? Eu tenho uma opinião. Eu acho que já, mas vamos ver. Vamos ver esse videozinho aqui. Vamos ver se a gente já se encontrou com Deus. Vamos lá. Opa. Como é que faz para dar o start no videozinho? Acho que eu vou ter que clicar aqui. É. Não foi. Ih, não vai sair o videozinho? Espera aí. É o formato? Espera aí, então vamos colocar aqui, ó. Cadê ele? Pega o vídeo só mesmo. Hã? Pega só o vídeo. Então, estou procurando. Ele aqui, ó. Vamos ver. Now, where are you off to? I'm going to find God. Ah, I see. Well, dinner's at 6. Don't be late. Thank you. You're welcome. You're like, no. Here you go. Thank you. Yellow broccoli. Oh. Gotta go. So did you find him? God is a woman, Mom. And she has the most beautiful smile I've ever seen. Why are you in such a good mood? I just ate Twinkies in the park with God. He's much younger than I expected. Já se encontraram com Deus hoje? A gente se encontra todo dia com Deus, no outro. Quando a gente
consegue começar a mudar I'm proud to be a nossa English. My family have perspectiva served and we've defended a this country respeito and dos been outros, to war for this country. I'm really patriotic parou. about Bangladesh. Well, I am. parou. Quando a gente consegue compreender que todos somos filhos do mesmo Pai, quando Jesus ensina o Pai Nosso, como é que é a primeira frase? Pai Nosso. Então, todos somos filhos do mesmo Pai. Todos carregamos dentro de nós a centelha do Criador. Então, quando a gente tem aquela figura difícil na nossa vida, a gente só olha para as dificuldades que ela está nos causando, e às vezes são apenas consequências dos nossos próprios atos, e a gente se esquece que nós estamos lidando também com o próprio Deus. Porque Ele é a criatura que Deus, assim como nós, colocou nessa terra. Então, quando a gente começa a mudar a nossa visão a respeito dos outros e compreender que cada um tem uma maneira de enxergar as coisas, cada um tem um momento espiritual específico que valoriza determinadas coisas, um grau, uma capacidade de compreensão das coisas, a gente começa a criar dentro de nós as condições para que nós sejamos indulgentes, para que nós aprendamos a perdoar e que nós aprendamos a valorizar aquela criatura na condição que ela está. Sabendo que, apesar daquela situação, e você, se você olhar para dentro de você, você também tem. Você pode não ter os mesmos defeitos que ela, mas você deve ter lá os seus inúmeros outros defeitos. Então, mudar o olhar, essa é a mensagem do Cristo. Se olham, se vejam como irmãos. Esqueçam essa questão do sangue, da parentalidade material. Essa é a mais imediata, é um mecanismo material, mas existe um mecanismo espiritual superior, com o qual nós nos encontramos todos os dias quando botamos os nossos pés para fora de casa. Quando nós vamos encontrar o outro na rua. Então, quem é o outro? O outro somos nós. Quando você faz para o outro aquilo que você gostaria que fosse feito para você, você está fazendo para você. E aí, você vê como é que são as crianças. Por isso que Jesus pedia para que a gente se fizesse como as crianças. Porque as crianças, na posição de crianças, a gente consegue ter uma visão mais simples das coisas, né? Vamos ver se eu consigo fazer ele funcionar aqui agora. Então, preste atenção neste outro videozinho. Sem áudio? I'm sorry. Can I return the cake, please? Sure, yes. I want the cake, please. I won't ask for anything else. Next time, okay? When we can afford it. Last time you said that. You don't want this? I'll take it back. Hey. Hello, this is for you. No, we cannot accept it. Would you please? There's no reason for you to buy the cake for us. Well, when I was 7, my mother wanted to buy me a cake. Mommy, I just saw it. But at the counter, we didn't have enough. Can we get something else? It's my birthday today. Can I choose my own cake, please? I'm sorry. Then, there's this man. I've never met him before. Here, have the cake. Happy birthday. I didn't know his name. I never got a chance to say thank you. I've never forgotten about him
the man in the queue. Thank you. No, thank you. Can I have your contact number? Let me repay you when we have the money. Promise me something, okay? Someday, when you're able to help somebody, you will do it? May I know your name, mister? Well, I'm the man in the queue. I chose this cake for your birthday. Wow, this is my favorite. Thank you. Let's go and put some candles. Oh, careful. You shouldn't have spent the money. Actually, I came and paid for it. You give me this note. Please write down your address. I'll bring the money back to you later. A simple act of caring creates an endless ripple. That comes back to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Uma simples caridade, um simples ato de caridade, cria uma onda sem fim que volta até você. Essa frase resume tudo. A diferença é que, e no vídeo isso mostra, é bem mostrado isso. Não, quem que é você? Eu sou o homem na fila, não importa quem eu sou. Eu não quero retorno. Não é necessário o amor não pode ser vivido esperando o retorno. Só que quando você vive o amor, você entra em conexão com essa energia que move o universo. E automaticamente você vai ser colhido pela mesma onda que você iniciou. Então, a prática, a vivência é tudo. Não adianta a gente ficar na teoria. É legal a gente vir aqui, ouvir, estudar, virmos nos grupos de estudo, passarmos pelo médico espiritual, recebemos o passe, mas se nada dessas coisas nos transforma, se nada dessas coisas não modifica nada dentro de nós, se não há uma modificação, é tempo perdido. Passamos 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas aqui dentro e jogamos fora. E para que o que eu estou falando não fique só nas minhas palavras, eu vou chamar o próprio Cristo para dizer, para mostrar para a gente. Olha lá. Isso aqui ele encerra, com essa fala, ele encerra o Sermão do Monte. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e vamos falar todo mundo bem alto aí, e pratica, é como o homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e a casa não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Quem é a casa? Somos nós. E quem é a rocha? É o amor. É essa proposta generosa, maravilhosa, transformadora, mas não pode ficar no discurso.
Essa era a mensagem de hoje. Muito obrigado. Que Jesus continue nos abençoando.